bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos sua atenção para os seguintes avisos. O Ministério de Integração e Comunhão convida os irmãos que quiserem para diariamente ligarem para 2 membros da igreja a fim de orarem juntos. Além de promover a comunhão, essa atitude busca nos aproximar mais nesses dias. A oração matinal está sendo realizada diariamente por teleconferência via aplicativo Zoom, das 8 às 8h30. Para participar, basta entrar em contato com o pastor Francisco. Amados irmãos, a campanha de missões mundiais continua. Ainda estamos distantes do nosso alvo. No próximo domingo será o dia da oferta especial com o encerramento da campanha. Contribua para essa grandiosa obra do Senhor ao redor do mundo. Agradecemos pela sua atenção. Que Deus abençoe você, sua família e o culto que se inicia agora. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha pela internet, nesta noite de culto ao Senhor, onde estaremos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e eu quero convidá-lo a estar conosco durante este tempo de oração, de adoração, de intercessão, em que a Igreja do Senhor se reúne. Estaremos apresentando nesta noite um musical de Páscoa, Era uma Vez na Cruz. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Chegue perto, ouça a história que irá mudar sua vida. Um grande conflito que vem crescendo desde a fundação do mundo e nada consegue parar, está prestes a ser decidido. As linhas da batalha estão sendo desenhadas e irão determinar as faces da humanidade. De um lado está o Todo-Poderoso e as hostes celestiais. De outro, o inimigo e toda a sua legião. No meio desta batalha, existe um madeiro manchado de sangue. Esse homem abandonado e condenado tem a aparência de um pobre e sofredor. Mas não se engane, ele é um rei. Seu sangue é real, além da compreensão. Ele conhece o risco que está correndo e sabe o que é preciso fazer. Ele conhece toda a dor e sofrimento que lhe custarão esta irrevogável vitória. Estes são os momentos que soam como lenda, que levam a imaginação além da razão. Tudo que iremos ouvir é absolutamente e eternamente verdadeiro. Chegue perto, ouça a história que aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem distante. Era uma vez um rei que se entregou, as dores e o pecado nos ombros carregou, sofreu em meu lugar. Era uma vez um rei que se entregou, e as dores e o pecado nos ombros carregou, sofreu em meu lugar, dando redenção.
uma vez uma história de amor. Uma história de amor que foi escrita por Deus e para sempre será contada, mas nunca repetida. Um único cordeiro foi maior que a lei. Entregou-se em sacrifício apenas uma vez, para todo sempre. Dores e o pecado em meu lugar, redenção comprou o meu Ele se entregou uma vez. Foi por mim na cruz. O mistério e magnitude desta história é mais marcável quando consideramos a majestade que rodeia o Altíssimo, o Criador do mundo, escultor de montanhas, arquiteto de continentes, a origem de tudo. Seu louvor ecoa através do universo. Toda a criação dá voz à glória de Deus. Seu louvor
Vamos voltar até a última semana. Semana de reflexão, de traição, de recordações. A semana da cruz. Os últimos dias de Jesus na terra começam com uma celebração espontânea. É domingo de Páscoa e Jerusalém está repleta de incontáveis peregrinos que chegaram à Cidade Santa para prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Há uma grande alegria. A promessa de Deus se cumpriu. Este seria o dia em que o Messias chegaria para reinar. A celebração é contagiante. Bênção, honra, glória e poder sejam ao eterno Senhor.
Às vésperas do cumprimento da promessa de Deus em prol da redenção do ser humano caído, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, inclusive o traidor. Mas não ficou aí. Mandou que todos os seus servos, por todo o tempo, até sua volta, tomassem do pão e do vinho, corpo e sangue, em memória de sua morte e ressurreição. Getsêmani, lugar de dor, lugar de aflição, suor tornado sangue. O Rei dos Reis, Criador de tudo que existe, Senhor de todo o universo, estava ali no chão, humilhado. Em profunda angústia,
em profunda solidão. Mas o cálice tinha que ser suportado. A vontade do Pai, ante a extrema necessidade do ser pecador, o exigiam. Não a vontade dele, Jesus, mas a vontade do Pai. Aquele cálice tinha o tamanho do perdão. As expectativas eram reais, porém, a celebração falsa.
Muito em breve as vozes que bradavam hosanas farão acusações. Deus ouviu as petições de seu povo, mas o povo não entendeu como suas orações foram respondidas. A antiga lei do sacrifício está prestes a ser reescrita. E como? Com o sangue do último cordeiro. Com este sacrifício pelos pecados do mundo, um inocente irá pagar o terrível preço do perdão com sua própria sentença de morte.
Sim, realmente esta é uma noite inesquecível. Inesquecível nos misteriosos modos do Espírito nos dar conforto. Apenas a cruz, para sempre revelada como instrumento de morte, seria um símbolo de vida, de paz, de esperança. O temor da noite sempre dará lugar à luz da glória que se destaca mais brilhantemente na sombra da cruz. Cruzando o horizonte, além do meu olhar, a silhueta ali está, a luz a limitar, no alto de um monte, meu Senhor vai pagar, numa cruz que era minha, a morrer em meu lugar. E na sombra desta cruz quero me esconder. Sim, eu vou me esconder. Eu vou encontrar descanso, ó Jesus. Se na sombra desta cruz me lembro com clareza teu gesto de amor que em meu coração gravou alto preço que pagou pra comprar a minha vida, a tua entregou, numa cruz que era minha, a morrer em meu lugar. E na sombra desta cruz, sim, eu vou descanso, ó Jesus. Em teus braços eu vou encontrar tão grande, igual ao teu.
Se na sombra desta cruz, eu vou me prostrar, comprado por amor. Se na sombra desta cruz, eu quero, meu irmão, minha irmã, nesta noite em que nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor, apresentando este musical, A Páscoa e a Verdadeira Liberdade, eu quero fazer uma reflexão com você a respeito do tema A Páscoa e a Verdadeira Liberdade. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Êxodo, para que possamos estar fazendo uma leitura dos versos 40 ao verso 43. Êxodo no capítulo 12, do verso 40 ao verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Se eu perguntasse a você a respeito da Páscoa, com certeza talvez a maioria das pessoas iriam falar que Páscoa lembra chocolate. Naturalmente que o chocolate, neste tempo em que nós estamos vivendo de crise, não estará tão presente em nossa mesa, não será um presente tão comum como de costume todos os anos. Mas nós encontramos esse texto na Palavra de Deus e eu quero refletir sobre isso com você, porque nós encontramos a Páscoa sendo comemorada por Jesus e os seus discípulos. Mateus trata do assunto, Marcos também trata do assunto, os evangelhos, eles tratam deste assunto. E eu quero nesta noite estar pensando com você a respeito disto. Vamos entender um pouco a Páscoa no contexto do Antigo Testamento, principalmente aqui nesse capítulo 12, quando Deus, com Moisés e Arão, institui a Páscoa como uma festa a ser celebrada. O termo Páscoa significa passagem. O acontecimento em si era a passagem de Deus, ou seria a passagem de Deus, na comunidade egípcia e israelita. O anjo do Senhor, o anjo destruidor, antes da 10ª praga, iria passar pelos arraiais, pelas moradias, e o anjo então iria destruir, iria matar, iria ferir com morte a comunidade egípcia e todos aqueles que não tivessem a marca do sangue nos umbrais, nas portas das casas. O Senhor então ordenou aos israelitas que marcassem os seus lares com sangue. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor trouxe todas as orientações para que eles pudessem segui-las à risca, para se verem livres da destruição do anjo da morte. O sangue vos será por sinal. Nós encontramos aqui no capítulo 12, a partir do verso de número 7, como que isto se daria. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa,
é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o Senhor trouxe esta ordem, esta observação. Quem tem o sangue na porta estaria livre do anjo da destruição. Quem estivesse preparado com as providências, com certeza estaria livre desta morte dos primogênitos que caracterizava a 10ª praga que Deus enviou sobre o Egito. Quem não tinha esta marca, consequentemente, na passagem do anjo destruidor, o anjo da morte, aquela casa seria ferida e todo primogênito então seria morto. Aconteceu exatamente conforme a palavra nos mostra. Capítulo 12, o verso 29 diz que aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Foi uma repercussão terrível, choro e pranto em toda a corte egípcia, em todos os arraiais, em toda a localidade egípcia. Aqueles que não tinham a marca do sangue foram afetados com a morte do primogênito na família. Esta foi a marca que o Senhor pediu que eles estivessem em sua casa, a marca do sangue. Nós encontramos também Jesus com os seus discípulos, em Mateus no capítulo 26, o verso 19, o verso 17, o verso 19, eu quero fazer menção desse texto também, de Mateus no capítulo 26, porque Jesus também comemora a Páscoa. Ele chama os seus discípulos para que pudessem preparar o momento da Páscoa. Diz o texto bíblico em Mateus no capítulo 26, a partir do verso 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos e lhes disseram: onde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus então celebra o rito judaico da Páscoa com os seus discípulos. Jesus celebra. Diz aqui o texto bíblico no capítulo 26 de Mateus, dando sequência, no capítulo 26, o verso de número 22, do capítulo 12, verso 20 em seguida, que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então, na sequência da preparação da Páscoa, Jesus, assentado com os discípulos à mesa, enquanto comiam, declarou-lhes: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles então, contristados naquele momento, porque foi algo que abalou a estrutura emocional dos discípulos, o Senhor então inicia a ceia. E ele então, no verso 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando Jesus realiza a Páscoa, ele, assentado com os seus discípulos, ele toma um pão e toma um cálice e fala que aquele pão era o pão que iria representar, simbolizar o seu corpo. Ele mesmo se coloca como o pão que desceu do céu. Naturalmente que, na sequência, ele toma o cálice, entrega aos discípulos, dizendo que este cálice é a nova aliança. Veja que nós temos a Páscoa lá no capítulo 12 do Êxodo, em que os israelitas deveriam comemorar por estatuto perpétuo. Jesus celebra a Páscoa com os discípulos e ele então nos apresenta a ceia do Senhor, que para a comunidade cristã substitui a Páscoa. Nós estamos livres pelo sacrifício único de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui Paulo também falando a respeito de Jesus Cristo como aquele que foi identificado como o Cordeiro Pascal.
1 Coríntios, no capítulo 5, os versos de 7 a 8, nós encontramos a seguinte leitura: lançai fora o fermento velho, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Qual é a Páscoa que nós temos que comemorar? A Páscoa de Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor estabelece com os israelitas uma festa que marcaria a saída, a passagem para a terra prometida? Ou nós entendemos que, do ponto de vista do Novo Testamento, a verdadeira Páscoa é Cristo? Paulo tem esta compreensão e nos ensina e nos mostra nesse texto que nós acabamos de ler, que Cristo, conforme ele diz aqui, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado, ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi ferido. Assim, Cristo é a nossa Páscoa. Assim, Cristo é a nossa libertação. Ele é a nossa salvação. Quem tem esta marca do Senhor está salvo. Assim como o sangue, em Êxodo, no capítulo 2, marcava a salvação, demonstrava ao anjo da morte que aquela casa estava protegida e guardada, assim também nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, este está protegido. A sua casa, a sua família, a família que congrega, a família que tem Cristo como Senhor e Salvador, esta família tem a marca da promessa do Senhor. E aí vem uma questão, uma pergunta que eu faço a você nesta noite. Se o povo de Deus saiu do Egito, ali estavam escravizados, maltratados, envergonhados, humilhados. O Senhor Jesus prometeu que os levaria para uma terra, livraria aquele povo. O Senhor ouviu o clamor e o Senhor trouxe libertação àquele povo. Eu pergunto a você, do ponto de vista geográfico, nós nada temos a ver com aquele povo no sentido de que estamos em uma outra localidade, em outro tempo. A nossa história é outra, mas nós temos a mesma palavra do Senhor que nos mostra que Deus naquele tempo livrou o seu povo através daquela marca de sangue em que o cordeiro era imolado e morto. Aqui nós encontramos Cristo Jesus com uma verdadeira libertação. E por que então permanecer nas trevas? Se Cristo é a nossa libertação, se Cristo foi morto por nós, por que permaneceremos nas trevas? Você já experimentou de Cristo? O que é a Páscoa para você? A Páscoa ela deve marcar em nossa vida uma mudança, uma transformação, uma atitude de renovação. E este é um tempo muito próprio para pensarmos nas coisas espirituais. Não apenas na matéria, no que haveremos de comer, no que haveremos de vestir. A nossa preocupação excessiva com o amanhã. Talvez este tempo de angústia, de crise em que nós estamos vivendo, talvez seja um bom tempo para pensarmos e refletirmos sobre isto. Não estamos, talvez, tão escravizados, presos a tantas coisas nesta vida, em nossas emoções, do próprio pecado, o afastamento de Deus. E a Páscoa é o momento para esta reflexão, porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naturalmente que o coelho não irá aparecer nestes tempos. O chocolate talvez irá derreter e nós não teremos como comemorar, como nós gostaríamos, como as crianças talvez, recebendo um chocolate. Talvez esse costume social, neste tempo, esteja sendo colocado de lado. Porque é exatamente um tempo para refletirmos sobre o que é a verdadeira Páscoa. Eu quero destacar ainda algumas coisas com você nesse texto e em outros textos que corroboram com esta ideia da Páscoa como verdadeira libertação. Cristo, a nossa libertação. Em primeiro lugar, os egípcios não eram o povo da promessa. O povo de Deus deveria se desvencilhar daquele povo.
A promessa era para o povo de Deus, uma terra que iria manar leite e mel. Portanto, conviver com aquele povo era conviver com o afastamento de Deus. Aquele povo, naquele contexto, não estava nos planos de Deus. Então, a Páscoa significava o afastamento, a saída daquele povo que não tinha a marca da promessa. Se nós temos a marca da promessa, nós não podemos conviver com aqueles que estão longe e afastados do Senhor. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui nesta Páscoa, nesse contexto de Páscoa, é que eles deveriam sair do Egito para poder prestar culto e serviço ao Senhor. Notem que no capítulo 12 do livro do Êxodo, no verso 31, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó ficou tão irado, tão nervoso, tão fora de si, que foi a 10ª praga que exatamente permitiu que o povo saísse. A partir desta 10ª praga, ele finalmente permite, e enraivecido, ele vai dizer aqui no verso 31, então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Porque Faraó estava impedindo o povo de sair para adorar e servir ao Senhor. E a 10ª praga, ela vem para cessar este tempo de angústia e de escravidão. A Páscoa marca esta saída para que o povo de Deus pudesse cultuá-lo e servi-lo, como de fato aconteceu. Deus queria que o povo se afastasse da idolatria, do pecado, daquelas nações pagãs, e ele então estava providenciando um lugar para que o povo pudesse alcançar, estabelecer as suas tendas e poder adorar e servir ao Senhor. Há uma outra coisa também que nós encontramos a respeito da Páscoa, que marca exatamente um testemunho. No capítulo 12, nós vamos encontrar aqui também esse testemunho que deveria servir para as gerações futuras. Quando perguntarem o que foi isto, o que aconteceu nessa situação, verso 26 do capítulo 12 do livro de Êxodo, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este? O verso 27 nos responde, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A saída, a Páscoa, a passagem deveria marcar um testemunho. Seria a resposta para as gerações futuras. O que significa a Páscoa? A Páscoa foi o testemunho que aquele povo pôde perceber do livramento de Deus. Novamente, aquelas casas que estavam marcadas, elas foram protegidas pelo Senhor. O anjo devorador, o anjo destruidor, o anjo da morte não tocou naquelas casas. Que testemunho para as outras nações! Então a Páscoa, ela marca esse testemunho para as futuras gerações. Era preciso romper com as magias, com a feitiçaria, com os adivinhos, com os necromantes, com os agoreiros e tantos outros que realizavam aqueles rituais próprios dos egípcios, em que o povo de Deus estava ali, com eles participando, percebendo toda aquela idolatria. A Páscoa, então, ela marca esta saída e esse testemunho para as futuras gerações. E há uma outra coisa que eu quero destacar, que a Páscoa, ela também marca a resposta de Deus a um clamor. A Páscoa é uma passagem, é uma saída, é uma mudança de atitude. O povo escravizado, prisioneiro na mão dos faraós, e agora Deus com mão forte, com mão estendida, Ele ouve o clamor do seu povo. A Páscoa é uma libertação. E a palavra nos mostra a respeito disto. Aqueles que estavam vivendo na intolerância, vivendo no aprisionamento, eles puderam perceber a resposta do Senhor, trazendo salvação.
E em último lugar também eu quero fazer uma outra consideração a respeito da Páscoa, que é exatamente aquilo que encontramos no capítulo 12 do livro de Êxodo, verso de número 27, que é a libertação ou a liberdade. O que significa então a Páscoa? O verso 27 vai dizer que é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A Páscoa é um símbolo de liberdade. Liberdade esta que nós vamos encontrar aqui em todo o texto. Eu gostaria de perguntar a você, em que você, de fato, se vê prisioneiro? Nós falamos em tanta liberdade, nós pregamos sobre a nossa liberdade, nós falamos de um país livre, mas quantos problemas, quantas dificuldades, prisão emocional, prisão mental, as doenças da mente, da alma, que aprisionam as pessoas. Eu gostaria de refletir isto com você. Se a Páscoa não poderia, neste tempo, marcar a sua libertação, a sua independência espiritual ao lado do Senhor. O nosso Egito é outro, nós estamos em outro contexto. Inclusive hoje as nações são simpáticas entre si, gozam de uma boa relação, assim como foi no tempo de José com os egípcios, eles gozavam de um bom relacionamento, havia amizade entre eles, mas quando Moisés nasceu e que o povo cresceu naquele momento e naquele ambiente egípcio, houve uma ruptura e aquela amizade se desfez e eles passaram a ser inimigos. A nossa luta hoje não é contra esta escravidão do Egito. A nossa luta é outra. A nossa luta é contra o pecado, é contra o inimigo de nossas almas que nos aprisiona, que cria cativos, que traz desgraças e traz enfermidades e traz tantas coisas e que está fazendo com que o homem se torne distante de Deus. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre esta verdadeira libertação que o Senhor Jesus nos trouxe. Foi por isso que Cristo se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista o viu, naquele fato em que Jesus começa o seu ministério, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Hebreus é farto quando nos diz que não é o sangue dos touros que irá, de fato, nos libertar dos animais, mas o sangue do Cordeiro. Cristo se colocou diante do Pai, se apresentou a nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a tua prisão hoje? Qual é o teu sofrimento hoje? Cristo quer te libertar. A Páscoa significa esta libertação do Senhor. Ele quer lhe mostrar um novo caminho. Ele quer fazer com que você conheça de fato a verdadeira liberdade. O dinheiro não compra esta liberdade, viagens não compram esta liberdade, os nossos bens não compram esta liberdade. Eu estou falando de uma liberdade espiritual, eu estou falando do sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado, o sangue que nos liberta e que nos traz a verdadeira vida, a vida eterna. Cristo é a nossa Páscoa. E novamente, citando Paulo, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro imolado que foi morto, e a morte de Cristo ali naquela cruz, exatamente significa esta vitória sobre o pecado. O seu corpo foi entregue, o seu sangue derramado para todo aquele que crê. Da mesma maneira como lá no Antigo Testamento, em Êxodo no capítulo 12, quando as casas eram marcadas pelo sangue, aqui no Novo Testamento, na cruz do Calvário, nós encontramos também esta marca do Senhor, a marca da promessa daqueles que confiam, a marca da libertação do pecado, a marca que acompanha o crente para adorar e servir ao Senhor, a marca que serve para o testemunho, ou de testemunho para as futuras gerações, e a marca que traz a liberdade. Eu gostaria de concluir esta minha palavra. A verdadeira Páscoa é Cristo. A verdadeira libertação é Cristo quem dá. Já não somos mais escravos de povo algum.
mas somos escravos dos nossos pecados. E é por isto que nós precisamos desta libertação. Já não necessitamos de um cordeiro a ser morto, sacrificado. Por quê? Porque Cristo morreu por nós naquela cruz, perdoando os nossos pecados a partir do nosso arrependimento e da nossa confissão de pecados. Lembro-me de um livreto do pastor Davi Gomes, que inclusive o ano passado nós distribuímos aqui nesta igreja, vendemos aqui nesta igreja, compartilhamos com os irmãos aqui nesta igreja, Páscoa mais que chocolate. Exatamente nesta compreensão do nosso querido saudoso pastor Davi Gomes, que já naquele tempo pôde elaborar um texto tão maravilhoso, um livreto falando que Páscoa é mais que chocolate. Exatamente o espírito verdadeiro da Páscoa é Cristo que liberta, que vai além de coelhos, de chocolate, de festas, mas é a verdadeira passagem, é a verdadeira presença do Senhor entre nós. A Páscoa é mais que um ritual de passagem. A Páscoa é Cristo que traz a verdadeira liberdade. Reflita sobre isto. Neste tempo em que nós estamos inclusive cantando, louvando ao Senhor, era uma vez uma cruz, quando Cristo morreu e quando ressuscitou dentre os mortos e virá buscar a sua igreja. Nós estamos ainda vivendo o nosso tempo aqui, neste corpo, neste tabernáculo, mas haverá um dia que o Senhor virá nos buscar e nós nos encontraremos com Ele. E aqueles que receberam esta marca, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, poderão desfrutar desta vida eterna com o Senhor. Onde você está neste momento, você não gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Você não gostaria de repensar a respeito do verdadeiro significado da Páscoa? Páscoa mais que chocolate, Páscoa mais do que um animal, mas a Páscoa que liberta, que é Jesus Cristo, esta Páscoa apresentada no Novo Testamento. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus possa abençoá-lo. Onde você estiver, faça uma oração, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus dias. A palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua casa e que esta Páscoa seja uma Páscoa que venha marcar a sua liberdade em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Senhor Jesus, com profunda emoção, do fundo do meu coração, te agradeço pela cruz, pelo amor que te levou à morte, amor que me comprou e que nunca, jamais irá me abandonar, que me faz estar diante de ti perdoado, aceito e vivo, porque escolheste morrer por mim. Prostro-me em reverência e te adoro, Senhor. So
pois sei que este amor traçou o plano de salvação. Nunca entenderei a graça que deste ao homem. Toda a culpa foi paga pelo Senhor no Calvário. Eu sei disso e que certamente suas promessas serão cumpridas. Quem irá me perdoar? Só o sangue do meu Cristo. E quem irá me restaurar?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como Deus nos ama.
mais uma vez ao final de um culto ao Senhor, louvamos a Deus porque Ele tem estado conosco nesse tempo de dificuldade. Graças a Deus por mais uma vitória, por mais uma semana que se inicia, e nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, tanto na parte da manhã quanto agora no culto da noite. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, trazendo-lhe uma semana de bênção, uma semana de paz na presença do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar depois a bênção do Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, pela presença marcante, edificante do Senhor entre nós. Muito obrigado pela tua igreja que trabalha, que continua, Senhor, em suas lutas e dificuldades. Muito obrigado por este musical tão maravilhoso que acabamos de participar. Muito obrigado, Senhor, pela morte de Cristo, mas também pela sua ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui comemorando e glorificando o nome do Senhor, exaltando pela ressurreição de Cristo. Muito obrigado, nos dê uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de bênção em tua presença. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo possam estar com a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.